dia, queridos ouvintes da Palavra de Deus. A pregação do dia de hoje, o tema do dia de hoje é a grande tribulação. A grande tribulação está correlacionada com as 7 últimas pragas do Apocalipse, capítulo 16. É necessário haver bastante atenção nesta mensagem, pois é uma mensagem solene, é uma mensagem especial, é uma mensagem que se deve prestar bastante atenção. Jesus está, neste momento, no seu santuário celestial, intercedendo a favor de toda a humanidade. Porém, quando Jesus sair do santuário, encerra-se o processo de intercessão a favor da salvação da humanidade. Logo após a este acontecimento de Jesus sair do seu santuário, então encerra-se o processo de intercessão e fecha-se a porta da graça para a salvação da humanidade. Posteriormente, logo em seguida, acontece as 7 últimas pragas contidas em Apocalipse, capítulo 16. O povo de Deus passará por um processo nas últimas pragas diferente dos ímpios, dos que não aceitaram a Cristo, dos que rejeitaram o amor de Deus, daqueles que rejeitaram o convite de salvação e o amor pela verdade. Sendo assim, o que acontecerá com os ímpios? Os ímpios, literalmente, eles passarão, eles sofrerão na pele as 7 últimas pragas. Já os justos, os que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, ou seja, os salvos na pessoa de Cristo Jesus, eles não sofrerão em sua pele as 7 últimas pragas, mas ele passará por um processo de angústia semelhante à experiência da angústia de Jacó, quando Jacó tentou enganar seu pai, seu irmão com relação ao direito da primogenitura. Então Jacó, ali, naquele processo, naquela fase de Jacó, ele temeu pela sua própria vida. Assim, os salvos, os justos, passarão por semelhante experiência. Mas, repetindo, os ímpios sofrerão literalmente na pele as 7 últimas pragas. Então, essa é a diferença dos justos e dos ímpios no período do processo da grande tribulação que está por vir para toda a humanidade. O tema da grande tribulação é um tema muito profundo. É um tema que requer toda especial atenção, pois toda a humanidade vai
sejam recolhidas por Deus, ou seja, venham a falecer antes de passar, assim, por esse processo da grande tribulação. Então, a grande tribulação, toda a humanidade precisa estar atenta a todos esses acontecimentos. A humanidade pensa que terá todo o tempo possível para se converter na pessoa de Jesus. Mas a verdade não é bem assim. Deus terá o seu tempo para converter a humanidade. E a humanidade precisa reconhecer a Cristo antes que a porta da graça se feche. Pois, quando a porta da graça se fechar, não tem mais condições de Jesus salvar a humanidade. Pois já está dizendo, como o próprio nome diz, fechou a chance do processo de conversão na pessoa de Cristo Jesus. A humanidade passará por uma grande angústia. Porém, uma parte da humanidade que estiver firmada na pessoa de Cristo Jesus, estiver vigilante na pessoa de Cristo Jesus, tiver o aceitado como seu único e suficiente Salvador, terá, apesar de todo esse processo de tribulação, certamente terá a proteção de Deus em suas vidas. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de aceitar a Cristo. Hoje Cristo está em seu santuário intercedendo em favor de toda a humanidade. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, por que não levar a sério? Por que não pensar nessa possibilidade? Como está a sua vida diante de Deus? A porta da graça não vai demorar por muito tempo e logo ela irá se fechar. No momento em que ela se fechar, acabou-se a oportunidade de salvação. Acabou-se toda a esperança de salvação. O tempo é agora. O tempo é hoje. Até porque não sabemos quanto tempo nós estaremos sobre a face dessa terra. E a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo é sem misericórdia. Portanto, devemos sempre refletir como está a nossa vida na presença de um Deus santo, justo e verdadeiro. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. O momento é solene. O momento é especialíssimo. O momento é muito solene. É um momento muito especial. Ah, se a humanidade soubesse o pouco tempo que terá chance para a salvação. Como aqui já foi dito, a grande tribulação, ela está correlacionada diretamente com as 7 últimas pragas de Apocalipse, capítulo 16. Agora vamos falar quais são precisamente essas 7
Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Fizeram a opção de não adorar a Deus, de não aceitar Cristo, de rejeitar o seu convite de amor. A quinta praga vai se dar no trono da besta. E os homens morderão as suas línguas de tanta dor. Mas essa besta aqui colocada, falada, o que simboliza, o que significa? Essa besta significa um poder papal. E quando se pensa assim, de poder papal, se pensa logo, se interliga logo com o Vaticano. Mas é sobretudo os pastores que passaram falsas doutrinas para que as pessoas ficassem ali iludidas, não falaram a verdade, não pregaram a verdade. Então, o que acontecerá? O que acontecerá é que simplesmente eles vão sofrer essas pragas. Eles passarão por esse processo de praga, como a quinta praga do Apocalipse capítulo 16. Então, quando diz que na quinta praga se dará lá no trono da besta, e que inclusive esse trono se tornará tenebroso, porque os homens morderão as suas línguas de dores, porque não glorificaram a Deus, porque viveram amando todo o tempo a mentira do que a verdade. Rejeitaram a Cristo, viveram em uma vida de ilusão, agarrado e entregues a falsas doutrinas. Logo após a quinta praga, acontecerá a sexta praga. A sexta praga será o secamento das águas do grande rio Eufrates. E finalmente virá a sétima e última praga. O que significa a sétima e última praga? A sétima e última praga se dará no ar. É no ar que se dará, com grandes pedras. É a chamada praga das saraivas, com grandes pedras caindo sobre os homens que adoraram a besta e a sua imagem, adoraram a mentira que fez
está você disposto? Hoje está você disposta a abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo possa fazer morada, possa trabalhar e você se converter e aceitar Cristo? Como está o seu coração hoje? Porque o seu amanhã você não sabe. Não sabemos como será o nosso amanhã. Não sabemos. Não temos condições de saber. Hoje a porta da graça está aberta. Jesus está no santuário, intercedendo em favor de toda uma humanidade. Aceite a Cristo hoje. Faça a vontade do Senhor hoje. O tempo se abrevia, cuidado. O tempo está muito breve. Muitas pessoas pensam, mas essa profecia do fechamento da porta da graça, mas está muito longe. Não está muito longe, não. Está muito perto. Então, hoje é o dia da salvação. Quando Cristo sair do santuário, que ele fechar a porta da graça, não tem como mais analisar cada caso da humanidade. O Espírito Santo já concluiu a sua obra em tocar nos corações humanos. E quando Jesus disser, está feito, cumpre-se aquela profecia de Apocalipse 22, capítulo 22, verso 11. Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem está limpo, quem está santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, quem está salvo não se perderá mais. Quem está perdido não tem como se salvar mais. É isso que significa. Olha o tempo é o tempo do fim. Analise todas as coisas do seu viver. Analise como está a sua vida diante de Deus. Deus está pedindo. Deus está clamando. Hoje, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, enquanto Jesus está no santuário intercedendo pela sua conversão, o tempo é hoje. Não se pode ser frio a uma mensagem desta natureza. Não se pode ser negligente. Não se pode ser negligente. Deve ser ouvida com temor e tremor na presença de Deus. Pois, como já foi dito e vai ser mais uma vez repetido, desde logo a porta da graça vai se fechar. Sendo assim, que Deus abençoe.